No livro de Marcos, capítulo 3, versículo 28, está escrito: Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu de um pecado eterno. Essas palavras ditas por Jesus nos mostram algo muito sério. Há um pecado que não pode ser perdoado. Mas, afinal, o que significa blasfemar contra o Espírito Santo? Como isso se aplica à vida de uma pessoa? E será que alguém pode cometer esse pecado sem perceber? Para entender isso, precisamos olhar o contexto em que Jesus fez essa declaração. No capítulo 3 de Marcos, os fariseus estavam testemunhando os milagres de Jesus, mas em vez de reconhecerem que ele agia pelo poder de Deus, afirmaram que ele expulsava demônios pelo poder de Belzebu, o príncipe dos demônios. Marcos, capítulo 3, versículo 22. Eles estavam vendo a obra do Espírito Santo com os próprios olhos, mas deliberadamente escolheram rejeitar a verdade e atribuir ao diabo aquilo que vinha de Deus. Jesus, então, os advertiu severamente, dizendo que todos os pecados poderiam ser perdoados, exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo. Em Mateus, capítulo 12, versículo 31 e 32, essa afirmação é reforçada. Portanto, eu vos digo: todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. E se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado nem neste século nem no futuro. Essa passagem nos mostra que esse pecado não era uma simples ofensa verbal contra o Espírito Santo, mas uma rejeição total e consciente da obra de Deus. Blasfemar contra o Espírito Santo significa resistir de maneira deliberada e persistente à verdade de Deus, mesmo tendo plena consciência dela. É um estado de endurecimento do coração, no qual a pessoa rejeita continuamente a ação do Espírito Santo e se fecha para o arrependimento. Os fariseus testemunharam os milagres de Jesus, viram as evidências de que ele era o Messias, mas preferiram negar essa verdade e dizer que ele agia pelo poder de Satanás. Esse tipo de rejeição não acontece por ignorância, mas por uma escolha consciente e definitiva. O autor de Hebreus também faz um alerta sobre aqueles que rejeitam a verdade depois de terem sido iluminados pelo Espírito Santo. Hebreus capítulo 10, versículo 26 e 27. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Essa passagem reforça que a rejeição contínua da obra do Espírito Santo leva a um ponto sem retorno. Uma das maiores dúvidas das pessoas é: e se eu já tiver cometido esse pecado? Mas a verdade é que alguém que se preocupa com isso ainda não o cometeu. O pecado imperdoável não é um deslize momentâneo, uma dúvida ou um erro cometido sem entendimento. É um estado de rebeldia total contra Deus, no qual a pessoa resiste ao Espírito Santo até o fim da vida, recusando-se a se arrepender. Quem ainda sente o peso do pecado e deseja mudança, ainda pode encontrar perdão em Cristo. Em João capítulo 16, versículo 8, Jesus nos ensina que o Espírito Santo convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Se alguém sente esse convencimento e deseja buscar a Deus, isso significa que ainda há esperança. O pecado imperdoável não é uma falha isolada, mas uma recusa contínua e deliberada de reconhecer e aceitar a verdade de Deus. Os fariseus cometeram esse erro ao atribuir ao diabo aquilo que era obra do Espírito Santo. A verdadeira blasfêmia contra o Espírito Santo é um endurecimento de coração tão profundo que a pessoa rejeita o arrependimento até o fim da vida. Se você teme ter cometido esse pecado, isso é um sinal de que seu coração ainda está sensível à voz de Deus. O importante é se voltar para Cristo em arrependimento e confiar na sua graça, pois Ele é misericordioso e está sempre pronto para perdoar aqueles que verdadeiramente se arrependem.
Que possamos valorizar a obra do Espírito Santo e nunca endurecer nossos corações à verdade de Deus. Se você sente que precisa voltar para Cristo, isso é a sua alma clamando por socorro. Pois a carne é desse mundo, mas a nossa alma é celestial. Declare com a sua boca: Jesus, eu te aceito como meu Salvador. Entra na minha casa e faz morada. Enche meu coração do seu Espírito Santo. Digite amém nos comentários. Deus abençoe.